gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Laís, sou professora de Geografia e nós iremos começar mais uma aula para o 9º ano. Então, meus amores, tia Laís falando, aula Geografia. Bom, eu dividi essa aula em 2 momentos, tudo bem? O primeiro momento é o capítulo 1, Paisagens da Europa. E aqui nós temos 3 tópicos, certo? O primeiro, a Europa é um continente? Segundo, a Europa, aspectos gerais. E o terceiro, bases físicas da Europa. Então, nós iremos adentrar no tema Europa, num continente chamado Europa. Para início de conversa, você sabe o que é o continente? Os continentes são grandes extensões de terra imersas, limitadas pelas águas de mares e oceanos, somados os 6 continentes: África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania. Então lembre, no início de tudo, era apenas um conjunto de terras chamado Pangeia, certo? Com o decorrer dos anos e o movimento das placas, os continentes foram se separando. Europa. A Europa é o segundo menor continente do mundo, tendo extensão de 10.530.751 km², representando 7% das terras imersas. O clima que predomina é o clima temperado. Então, você observe nesse mapa o continente europeu. A Europa é um continente? Tópico 1. Conforme já dissemos, continentes são grandes conjuntos de terras imersas. Sendo assim, devemos considerar a existência dos seguintes continentes. Então, olha só, Eurásia, que é um conjunto, é a junção da Europa e da Ásia, a América, a África, a Oceania e a Antártida. Sob esta análise, a Europa é considerada uma península da Eurásia, ligada à Ásia. Então, olha só, observe nesse mapa aqui os países que fazem parte da Europa. Então, por que ele fala que seria Eurásia? Porque, devido ser muito próximos, a junção da Europa e da Ásia. E logo mais houve a separação, né? Os continentes conseguiram se separar. Então ficou Europa e Ásia. Tópico 2. Europa, aspectos gerais. Então, olha só, a Europa está localizada no hemisfério norte da Terra, certo? Ela ocupa terras do hemisfério oriental e ocidental. Então, olha só, existem limites do continente europeu. Então, acompanhem comigo. Ao norte, nós temos o Oceano Glacial Ártico. Ao sul, nós temos os mares Mediterrâneo e Negro. Ao leste, nós temos os montes Urais. E a oeste, nós temos o Oceano Atlântico. Tá? Então, esses são os limites que fazem o contorno do continente europeu. Tá? Então, nós temos o Oceano Glacial, os mares Mediterrâneo e Negro, os montes Urais e o Oceano Atlântico. Esses são os que delimitam a Europa. Tudo bem, meus amores? Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, podem voltar ao vídeo. Tópico 3. Bases físicas da Europa. Então, nós temos algumas bases, tá? Que temos que compreender o significado de cada uma. O primeiro seria o Golfo. O que é o Golfo? O Golfo nada mais é do que a abertura larga da costa, na qual o mar penetra em profundidade. Então, o Golfo é uma abertura larga. O que é a baía? A baía é a abertura da costa menor que o Golfo, certo? O fiord, corredor estreito e profundo, com paredes rochosas altas, localizado no litoral. E península,
ponta de terra cercada de água por todos os lados. Certo? Então, nós temos aqui alguns significados que vocês podem estar compreendendo. Certo? Esse significado, se vocês puderem acompanhar, ele está aí na página 9 do livro de vocês. Vamos conhecer algumas características físicas que compõem a Europa. O primeiro é o relevo, certo? Bom, o relevo é principalmente constituído por montanhas e planícies, tá? Ele é um continente com relevo pouco acidentado, se comparada com outros continentes, tá? Ou seja, possui poucas elevações, tá? Se comparado aos outros continentes. Ele apresenta, tá? Esse relevo apresenta 3 grandes conjuntos morfológicos: as planícies, os planaltos e as montanhas. Grande parte do território é constituído pela Grande Planície Central Europeia, que se estende desde a costa ocidental da França e vai até os Montes Urais, no limite da Ásia. Então, vocês conseguem observar que esse relevo ele possui características. Uma delas é que é pouco acidentado, tá? E existem conjuntos de planícies, tá? Planaltos e montanhas. Lembrando que ele é constituído basicamente por montanhas e planícies. Outra característica física que nós temos é a hidrografia. Tudo bem? E nós temos aqui, se vocês puderem observar nessa imagem, três quadrinhos, tá? O primeiro é o rio Volga. O rio Volga é o maior rio europeu. Ele possui 3.688 quilômetros, cuja nascente se localiza no Planalto de Valdai, na Rússia, drenando muitos afluentes até desaguar no Mar Cáspio. Então, novamente, quando eu falo rio Volga, ele simplesmente é o maior rio europeu, tá? Ele deságua no Mar Cáspio. Tudo bem? Esse é o rio Volga, então vocês conseguem observar a imagem aqui do rio Volga. Mais adiante, nós temos o rio Danúbio. Talvez vocês já possam ter ouvido falar desse rio Danúbio. O rio Danúbio ele é internacional da Europa, pois atravessa vários países. Ele nasce na Alemanha e deságua no Mar Negro. Banha os seguintes países. Então, vocês podem observar que esse rio ele é muito conhecido e ele vai perpassar por vários países, certo? O primeiro seria a Áustria, a Eslováquia, a Hungria, a Sérvia, Bulgária, Romênia e Ucrânia. Bom, a sua foz, tá? A sua nascente, ela faz fronteira entre Romênia e Ucrânia. Então, o primeiro rio Volga, que é o maior rio da Europa. O segundo rio é o rio Danúbio, que ele é conhecido internacionalmente. E temos o rio Reno. O rio Reno, ele é o mais importante rio da Europa. Então, você percebe que existem características diferentes, que vocês vão conseguir lembrar de cada uma delas. Quando eu falo do rio Volga, eu estou falando que ele é o maior rio europeu. Quando eu falo que é o rio Danúbio, ele é o rio internacional, porque perpassa por vários países. E o rio Reno, ele é o mais importante. Por que é o mais importante? Porque, devido ao transporte de produtos, tá? Ou seja, tem o transporte hidroviário, certo? Ele nasce nos Alpes, ou seja, na Suíça, serve de fronteira entre França e Alemanha, e ele tem a sua deságua nos Países Baixos, ou seja, no porto de Roterdã. Então, o rio Reno ele é o mais importante porque nós temos o processo da ida de produtos. Aí o comércio hidroviário, através desse rio. Certo, meus amores? Rio Volga, maior rio. Rio Danúbio é o rio internacional perpassando por vários países. E o rio Reno é mais importante devido ao comércio hidroviário. Tudo bem? Deu para entender, meus lindos e minhas lindas? Certo, meus amores? Se vocês puderem acompanhar, aí na página 7, tá? A página 7 de vocês possui 2 questões. Tudo bem? E aí vocês vão analisar o mapa. Se vocês puderem abrir aí, por favor, o mapa. Na página 7, vocês analisem o mapa e possuem 2 questões.
tá? A primeira questão diz assim: os 3 países de maiores extensões territoriais totalmente localizados na Europa num território contínuo, tá? Então, vocês podem estar observando nesse mapa. Tudo bem? Na segunda questão diz o seguinte: países que apresentam respectivamente a maior e menor população absoluta. Tá? Continue observando. E na página 8, existem as questões 3, 4, 5, 6 e 7. Tá? Mais adiante, tá? Percebam que existem muitas questões relacionadas a isso. Então, é bom que vocês exercitem, tá? Para que futuramente vocês consigam responder com facilidade, tá? Na página 14, nós temos também 3 questões, analisando o mapa de relevo e hidrografia, tá? Vocês vão ler o mapa, vão analisar esse mapa para poder estar respondendo. Meus amores, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. Tudo bem? Vocês podem estar também voltando o vídeo se vocês quiserem. Tudo bem? E na página 17, na página 17 também possuem 3 questões, tá? Então, eu peço com que vocês leiam as questões e façam com calma, respondam com calma. Então, é isso. Fiquem com Deus. E em outro momento nós terminaremos esse capítulo 1. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco.